Hoje nós vamos falar um pouco de se abrir os olhos. Vamos contar uma passagem onde Jesus estava caminhando com dois homens e esses dois homens não reconheceram a Cristo depois de ressuscitado. Mas por que isso aconteceu? Por que será que esses homens não reconheceram ao Senhor Jesus quando esse falava com eles? Então vamos analisar tudo isso nesse vídeo. Fique comigo até o final, tudo bem? E vamos à palavra do Senhor. Lucas 24, 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Lucas 24, 29 e 31. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe os olhos então. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Como nós vimos nessa passagem, Jesus ele já havia sido ressuscitado. E ele estava durante 40 dias, diz a Bíblia, que ele apareceu por muitas e muitas pessoas. Centenas de pessoas viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus era uma pessoa conhecida naquela localidade, naquela região. Todos conheciam a fisionomia de Jesus, porque mesmo aqueles que nunca estiveram com Jesus, ao vê-lo na cruz, eles sabiam de quem se tratava. E Jesus, nessa ocasião, estava ressuscitado. E ele estava andando com esses homens e conversando. E esses homens falavam: você viu falar da história do profeta que foi morto, da barbárie que foi feita com ele na cruz? E Jesus ia ali conversando com eles. E isso nos mostra primeiramente que a companhia de Jesus ela é tão agradável, ela é tão maravilhosa, fisicamente falando, digamos assim, porque hoje nós temos o Espírito Santo, o Espírito que veio de Jesus. E isso já é maravilhoso. Agora, a presença física de Jesus era algo inexplicável. E esses homens que não estavam reconhecendo ele como se fosse o Messias, como Jesus, estavam ali caminhando. E Jesus era uma pessoa tão agradável que esses dois homens o convidaram para ir na casa dele, porque já estava ficando a noite. E eles não estavam reconhecendo ele como o Senhor. E Jesus, maravilhoso, bondoso, ele foi com esses homens. Estava ali na casa deles, comendo, estava ali partindo pão e conversando e contando as histórias, com certeza contando sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos do Evangelho. E depois de um tempo ali com esses dois homens, foi que os seus olhos foram abertos. Foi aí que esses dois homens reconheceram aquele que estava com eles, como o Filho de Deus, como o Criador de todo o universo, de todo o céu e de toda a terra, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante, nesse sentido que eu trouxe esse vídeo para vocês hoje, é interessante dizer que durante aquela passagem, quando ele estava caminhando com aqueles homens, esses homens não reconheceram a Jesus. E Jesus não tinha feito nada de diferente quando estava comendo com esses homens do que quando estava caminhando com eles no caminho. Por que será que esses homens não reconheceram a Jesus Cristo? Por quê? Você sabe me dizer? A Bíblia não nos relata o porquê isso ter acontecido, mas uma lição preciosa nós devemos obter disso daí. É que o Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual, Deus, só será revelado a nós de uma forma maior quando nós tivermos intimidade com Ele. Perceba que Jesus somente se revelou àqueles homens quando ele estava ali dentro da casa deles, quando Jesus foi convidado para ir na casa deles, ele estava ali comendo com eles. Somente aí, depois de um tempo de intimidade, de conversa, de partilhar ali a comida, foi que o Senhor Jesus Cristo se revelou àqueles homens. E isso acontece com a nossa vida, meu amado e minha amada. Não pense você que você terá uma intimidade com Deus já de início de qualquer maneira,
se sim, somente pelo fato de você ir num culto evangélico, num domingo, você vai ter intimidade com Deus. Que somente pelo fato de você se prostrar no altar e mostrar para todos que você ora, que somente pelo fato de você dar esmolas, que você ajudar o teu próximo, que Deus se revelará a você de uma forma especial. Não. Isso somente acontecerá quando você quiser ter intimidade com Deus. E como é que a gente tem a intimidade com Deus? Nós temos intimidade com o Senhor quando nós o buscamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos e quando nós buscamos ser quem Cristo manda que nós sejamos, ou seja, sal e luz. Que a gente tem que ser separado, nós precisamos ser diferentes do que o mundo é. Somente quando você tiver o teu corpo, a tua alma e o teu espírito voltados a Deus, primeiramente na tua vida, é que você terá essa intimidade com o Senhor Deus, essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo também. Porque o Senhor Jesus, Ele está à destra de Deus, ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Da mesma maneira que esses homens convidaram a Jesus para ir na sua casa, nós devemos convidar o Senhor Jesus Cristo para estar em nossa vida, estar cada vez mais presente em nossas atitudes, em nossas condutas, em o nosso viver diário. É isso que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida, para cada vez mais nós galgarmos uma posição espiritual elevada diante de Deus. Que possamos ter o exemplo desses dois homens que convidaram ao Senhor Jesus Cristo para ir na sua casa, para ficar com eles, que nós possamos fazer isso diariamente com o nosso Deus. Nós devemos convidá-lo a inundar a nossa vida, a nos encher, a nos preencher com o mundo espiritual, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com os ensinamentos de Cristo, com o próprio Evangelho. Nós devemos convidar tudo isso para a nossa vida, buscando, indo, correndo atrás, como se fosse uma joia preciosa, como se fosse um mineiro atrás de ouro numa mina. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus, os ensinamentos de Cristo em nossa vida, mais do que tudo. Que possamos a cada dia mais, meu amado e minha amada, ter essa conversa franca com Deus e pedindo a Ele que nos envie o Espírito Santo, convidando esse doce Espírito para fazer parte da nossa vida diariamente. Que a gente não fique só pelo caminho, que a gente não fique somente caminhando ali e conversando com Deus de longe, tratando como uma pessoa normal, que a gente tenha essa atitude de querer ter uma intimidade maior com Deus, convidando a Ele para tomar conta da nossa vida. Da mesma maneira que aqueles homens convidaram a Cristo para ir na sua casa, a nossa casa hoje é o templo do Espírito Santo. Nós devemos convidá-lo a preencher totalmente esse nosso tabernáculo, essa nossa casa. Somente assim nós galgaremos posições espirituais elevadíssimas diante de Deus e diante dos homens também. Ok? Que fique esse alerta para todos nós hoje. Se você não aceitou a Cristo, aceite-o o mais breve possível, enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto o seu sangue está salvando milhares e bilhões de pessoas do mundo inteiro. Tudo bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim for da vontade do Pai.